Vamos pro ar. Está começando mais um campeão de audiência. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, inscritos deste canal MJG Consultoria no YouTube, youtube.com/MJG Consultoria. Estou testando aqui. Quem por um acaso estiver chegando, puder deixar aí a sua mensagem, deixa eu mandar uma aqui para o bate-papo. Ô, meu querido Eliakim Alves, boa noite. Vamos começar então esse trabalho. Gostaria que você, quem demais estiver chegando aí, possa dizer se está ouvindo o consultor, se está vendo esta imagem. Minha camisa é azul, se de repente você estiver vendo uma camisa de outra cor, avisa aí que a gente vai para esse trabalho aqui. Que alegria! Eu me lembro lá em maio de 2015, quando a gente começou o trabalho aqui no canal. Eduardo Ishida, querido, boa noite. Eu me lembro lá em 2015, no mês de maio, quando eu comecei esta aventura aqui no YouTube. Eu tinha lá na década passada, 10 anos atrás, feito uma rádio, uma web rádio, que foi um sucesso. Mas a minha proposta era completamente diferente disso. A gente discutia outro tipo de questão, não era direcionado ao profissionalismo. Mas a minha alegria é muito grande de estar aqui, muito grande mesmo de estar aqui com vocês. Olha o Agenilson aí, boa noite, meu querido Agenilson. Adriano Augusto, um abraço para você aí em Recife. Vinícius Rezende Barreto já mandou pergunta, vamos responder. Maravilha. O Vimax, querido Vimax Almeida Silva também, um abraço em todos. Vamos responder então a primeira pergunta do nosso amigo Agenilson, do nosso amigo Vinícius, sobre a lógica do mercado brasileiro de carros, a questão do marketing, a importância do marketing para as vendas dos carros no mercado brasileiro. Vocês sabem, há muito tempo, quem tem dominado as vendas no mercado brasileiro são as empresas que mais investem. Ao vivo é isso daí. São as empresas que mais investem em marketing. Então nós tivemos na última década a Hyundai, representada pelo grupo Caoa, que agora sinalizou, inclusive, agora mesmo a imprensa dita especializada admite que a Hyundai deve abandonar a ideia de estar junto da Caoa, né? Então a Hyundai vai seguir o seu próprio caminho e a Caoa, que tem as vendas da Subaru, vai gradativamente sendo deixada de lado. É importante entender o seguinte, um abraço também para o Felipe Rafael. É importante a gente entender o seguinte, a Caoa, o meu querido Eduardo Moreiras chegando, a Caoa é um grupo empresarial que tem concessionários de várias marcas, né? Eles não têm fidelidade por uma marca. Um abraço aí para o Nelson Aissum também chegando, gente querida aqui nesse espaço, que orgulho da presença de todos vocês. A Caoa não é uma empresa que prima necessariamente pela credibilidade. Olha aí o grande Carlo Peca. Eu vou até para outra tela, que senão eu vou ficar mandando abraço aqui, nós não vamos desenvolver o raciocínio. Depois eu volto lá e mando mais abraço e respondo mais perguntas. O Grupo Caoa foi responsável, sim, devido ao seu investimento pesado em marketing, pelo surgimento da Hyundai no Brasil como uma das grandes marcas em vendas.
Mas indiscutivelmente o pulo do gato se deu há 5 anos, quando a Hyundai decidiu, por conta própria, assumir parte dessa operação, fabricando um carro no Brasil, a família HB20, HB20X, HB20 Sedan. Hoje também tem o Hyundai Creta, que é um grande sucesso nesse universo das falsas SUVs aí. Mas o grupo Caoa se notabilizou por aqueles comerciais onde os produtos da Hyundai eram os melhores do mundo, eram avalizados pelo JD Power, que é um instituto norte-americano, que superava o luxo dos ingleses, a confiabilidade dos alemães. Mas bem da realidade, por mais marketing que o produto tivesse, a gente há de reconhecer que o produto Hyundai trouxe um design interessante que caiu no gosto das pessoas, não só no Brasil, mas como no mundo. E tudo isso junto, acabou contribuindo para hoje a Hyundai ser uma empresa extremamente bem avaliada, ser uma empresa extremamente bem vendida no Brasil. Mas a gente pode lembrar o caso do Veloster, que a Caoa trazia, inflava números de potência, números de torque, e não adianta, lá fora, empresas que fazem isso pagam pesadas multas e perdem muita credibilidade junto ao consumidor, acabam às vezes até saindo do mercado. No Brasil, a Caoa, sabendo, né, e os laços que esses caras têm com os governos, acabam deixando todo mundo aí livre para voar, para fazer aquilo que bem entende. Vinícius também perguntou questão de uma credibilidade da Chery Caoa. A Chery, no mercado chinês, está em 7º, 8º lugar em vendas, e esse grupo tentou uma operação brasileira por conta própria, montou uma fábrica no Vale do Paraíba, na cidade de Jacareí, e enfrentou inúmeros problemas que mostraram um amadorismo impressionante. Então, qual é a credibilidade? Como eu disse ontem lá no Face, cabe ao pessoal da Chery Caoa mostrar que nós que temos o pé atrás com essa operação das marcas chinesas, que nós estamos enganados e eles estão certos. Voltando aqui, maravilha, som, imagem chegando para todo mundo. O André Matias também chegando. O Eliakim fez uma pergunta: por que as seguradoras se recusam a fazer o seguro de veículos com mais de 20 anos? Vamos pensar uma coisa. Um carro, para uma seguradora, ele é um bem que acaba sendo analisado de acordo com o risco. Quando a gente pensa em seguro, nós temos perfil de risco do carro e perfil de risco do proprietário, do condutor. Então, quando você tem um carro que muitos proprietários se envolvem em acidentes, um carro que é produto de furto, de roubo, é muito visado para furto e roubo, o que a seguradora entende dentro dos cálculos complexos que formam a apólice de seguro de um automóvel? A seguradora vai pensar assim: olha, um determinado carro que custa 50 mil reais, as pessoas, o valor é indiferente. O carro que custa 50 mil reais, os proprietários desse carro acabam se envolvendo muito em acidentes. Esse carro é muito visado para roubo. Então a tendência que nós, no caso nós aí, a seguradora, tenhamos que pagar para esse proprietário pelo carro, por algum problema, questão do guincho também, com alguma frequência, se torna inviável. Então, no Brasil existe um problema também clássico, que é o quê? O furto e roubo de comerciais leves, que popularmente o pessoal chama de caminhonetes. Então, muitas seguradoras evitam fazer seguro de caminhonete. Por quê? Porque são carros de um relativo valor elevado
Então, numa dessa, o carro sendo roubado, esse cliente vai acionar a seguradora e a seguradora vai ter prejuízo, porque qual é o mundo ideal da seguradora? O cliente que paga, ok? Paga lá bonitinho a sua pólice e não usa guincho, não usa devido a nenhum tipo de colisão, porque também você vai ter uma franquia de um valor X e hoje você que acompanha um pouco mais de perto, você sabe que as peças dos automóveis são muito caras. Um para-choque traseiro hoje de determinados modelos custa a bagatela de 3, 4 mil reais. Então, se você tiver um problema com isso e tiver um seguro onde a sua franquia é de 1.200, 1.300 reais, a seguradora, nesse raciocínio, ela tem um certo prejuízo. Porque o que ela tem que colocar na brincadeira, claro que a maioria das pessoas paga para não usar, seguro você paga para não usar. Mas o carro com mais de 20 anos, a tendência natural, e sobretudo em algumas praças, não sei se os amigos sabem, mas tem regiões do Brasil onde até os ladrões são preguiçosos. Então o ladrão gosta de furtar, de roubar carro mais antigo. Inclusive na região aqui onde eu moro, isso é clássico. Os carros mais antigos são mais visados para roubo do que os carros mais novos. Então, basicamente é isso. São carros que vão ter uma perspectiva dentro do cálculo da seguradora, possibilidade de ser roubado. E aí também a gente tem um outro problema, dependendo do carro com relação ao valor comercial que esse carro tem, qualquer apólice de seguro se torna inviável, porque você vai estar muitas vezes aplicando 20%, 25% do valor do carro num seguro que aí acaba não compensando. O meu amigo André Leal chegou agora, o importante é que chegou, fico feliz com a presença de todos vocês. Vinícius fez mais uma pergunta: o que nós podemos esperar para os próximos desdobramentos do nosso calamitoso mercado nacional? Vinícius, alguns dos grandes lançamentos de grandes montadoras instaladas no Brasil estão acontecendo no ano de 2017. A Fiat lançou o Argo, que aparentemente começa a querer entrar no top 10. A Renault lançou o Kwid para ser um modelo de maior volume da sua marca. A Volkswagen, embora eu insista em dizer que eu não acredito que o Polo seja o líder em vendas da marca, se for, é sinal que a Volkswagen vai estar vendendo pouco, porque esse carro não vai conseguir brigar lá em cima pelas 3 primeiras colocações devido a toda essa questão de preço. O André Matias dizendo: pois é, André, esses vagabundos eles gostam muito do carro mais antigo, gostam de querer furtar, porque vagabundo é igual mecânico, gosta de moleza, gosta de facilidade, e é aí onde a gente diz, para o cara conseguir furtar um Mercedes, um Audi, um BMW de alto valor, que tem uma tecnologia embarcada grande no que diz respeito à segurança, dá muito trabalho. Então é mais negócio o vagabundo querer pegar, e acaba pegando, infelizmente, o carro do trabalhador. Coisas que são típicas aí desse nosso país. Eu concordo com você, roubar pobre é o fim da picada, mas aqui, por exemplo, na região central do estado de São Paulo, e muita gente considera, né, que o estado de São Paulo tenha essa questão, mas aqui na região central do estado de São Paulo é pródiga a situação onde carro mais antigo, se você deixar marcando, como diz o outro, se deixar vacilando no meio da rua, hora que você voltar, você vai encontrar 2. Amigo Vilamon Ramos também chegando. Gente, mandem aí as suas perguntas. Enquanto eu não recebi novas perguntas, eu vou
deslanchar um pouco o assunto que a gente começou hoje pela manhã. Eu falei sobre o flushing, a importância do flushing quando você adquire um carro usado e a questão dos motores, os motores ditos tecnológicos no mercado nacional. Então, complementando o que eu disse na parte da manhã, por que eu considero valioso, eu considero importante que você tenha um flushing num primeiro momento, quando adquire o carro usado, com alguma quilometragem, você não sabe o histórico desse veículo. Por que é importante naquele momento você fazer uma revisão? Aliás, aproveitando essa empolgação da live, eu falo sempre que o cliente MJG, o cliente presencial, que me contrata para adquirir um carro ou coisa parecida, eu chamo aqui de revisão de entrega. Então, quando você nos contrata para que adquira um carro com maior qualidade, maior confiabilidade, independente de notas fiscais, independente de carimbos de concessionário, etc. e tal, o cliente MJG, quando ele adquire um carro usado, então a gente sempre recomenda nessa revisão o básico, que é a troca de óleo precedida pelo flushing, os filtros, uma análise de toda a parte móvel, né? Então você pegar suspensão, amortecedores, esse tipo de coisa, parte elétrica, que se negligencia muito o cuidado e a manutenção da parte elétrica. Então muitas vezes o carro está aparentemente bonito, mas está com um problema de alguma coisa elétrica que não está funcionando corretamente. Então, o ideal é você adquirir o carro usado e, num primeiro momento, já fazer tudo isso. E o flushing é muito importante porque a gente já viu nessa vida e nesse mercado coisas do arco da velha. Chegou meu amigo Sandro Reiser, um grande abraço. As 3 novelas automotivas estão em andamento. Eu falo isso desde lá, maio ou junho, que o Polo, o Argo e o Kwid, eles são as 3 novelas do mercado automotivo brasileiro. Então vamos lá. O Argo veio com um preço totalmente fora da realidade, começou patinando feio, a Fiat não investiu na questão da venda direta desse carro, o Argo só agora começa a querer deslanchar, mas ainda com números muito abaixo daquilo que a Fiat esperava. Essa é a posição do Argo. Depois foi lançado o Kwid. O Kwid teve esse problema do freio. Foi um problema que complicou bastante. Veio numa hora totalmente errada. E o Kwid agora não tem mais o apelo da pré-venda, e aí ficou com essa situação, muita gente acaba desistindo. É realmente complicado, né? Você que está com uma expectativa de um carro 0 km, você de repente não poder receber esse carro porque ele está passando por algum tipo de problema. Geraldo Braz de Macedo Júnior, boa noite, meu amigo. Voltando aqui para as 3 novelas, agora eu entendo que todo aquele efeito, aquele impacto inicial que o Kwid chegou à vice-liderança, a Renault vai ter que trabalhar novamente, porque essa situação do freio era algo que não se esperava. Então, Sandrão, o Kwid passou por esse processo porque ele tinha uma pré-venda acumulada de alguns meses, e isso fez diferença no primeiro momento, e a Renault se complicou com isso daí. A gente espera que seja resolvido logo e que principalmente a marca tenha o cuidado de trabalhar para que a gente possa ter um teste de impacto. Temos falado isso com bastante frequência. Meu amigo Moreiras, ele pergunta se eu aconselho o meu cliente a comprar um sedã médio usado
ou um 0 km popular. Eu me permito fazer um pequeno ajuste na fala do meu amigo, que o 0 km de entrada, né? Na sua opinião, Civic e Corolla são os melhores? Então, meu amigo Moreiras, é muito importante que o meu cliente, o meu inscrito aqui do canal entenda que existe essa questão do perfil, que o Eduardo, como é um inscrito, um cara muito inteligente, um cara que colabora divinamente aqui, ele sabe disso. O perfil do cliente é importante porque nem todo mundo precisa de um sedã médio. Nem todo mundo precisa de um Civic, de um Corolla, de repente um Cruze, próprio Fluence, né, que eu já vi aqui que o Marcos da Silva faz a próxima pergunta. Nem todo mundo precisa de um carro desse. Mas se o cliente ele estiver pensando no dia a dia, dentro de uma cidade que tem uma população razoável, tem um trânsito um pouco mais complicado, um carro exclusivamente para uso dentro da cidade, eu não recomendaria, no caso, nem o 0 km. Eu recomendaria um carro de entrada, o carro popular brasileiro, com 1 ano de uso, mais ou menos, que você já vai ter uma pequena depreciação, que não vai caber a você absorver, e vai ter o carro que para o teu dia a dia é mais negócio. Se você tem um perfil de viagens mais longas, você se desloca com bastante frequência, você quer ir para a praia com a família, ou se você já está na praia, você quer ir para a montanha com a família, é importante ter em mente que o conforto que o sedã médio vai trazer é muito maior. Então, sendo um sedã médio em boas condições, e existe vida fora da dupla Corolla e Civic, aí a pessoa vai ser um pouco mais feliz. A maioria dos meus clientes, quando ele tem um perfil estritamente urbano, a gente recomenda o carro de entrada. E quando ele tem um perfil de viajar, de usar esse carro mais do que 30, 40 quilômetros por dia, ele está ganhando razoável, ele tem um outro carro em casa, é interessante esse cliente considerar o sedã médio. Legal, meu amigo Moreiras? O Marcos da Silva pedindo para que a gente fale da retirada do Fluence. Ele teve é um carro bom, um carro muito bom, sempre foi injustiçado pelo mercado. Faltou para o Fluence uma coisa que eu falei, não sei se o Marcão viu, eu falei alguns dias atrás. A Renault fez um marketing inicial do Fluence, mas ela ignorou um fato importantíssimo, que é chegar num mercado, chegar num segmento que é dominado pelos japoneses. Então caberia a Renault insistir, trabalhar esse carro no médio e longo prazo. Da maneira como eles fizeram, a coisa acabou complicando bastante. O André Leal, por que mesmo com vendas baixas as montadoras restringem a quantidade de vendas PCD? Por exemplo, a Captur foi oferecida, porém com limite de 600 faturamentos, a Honda nem liga. O PCD é menos lucrativo? André, lembra o vídeo que eu gravei recentemente falando sobre a Fiat, o imbróglio da Fiat com as suas próprias concessionárias. Então, quando uma montadora vende um carro na modalidade PCD, o que vai acontecer aí? Esse carro ele vai ter uma margem de lucro menor, então sim, o PCD acaba sendo um pouco menos lucrativo, sobretudo essas marcas, elas acabam trabalhando além das isenções tributárias, a própria Nissan faz isso também, eles acabam cobrando um valor ainda um pouco mais baixo do que estritamente as isenções tributárias. Então não é vantajoso, sobretudo para o concessionário. E aí a Renault, outras marcas, a própria Hyundai também restringiu a venda do Creta na modalidade PCD. Então, para esses caras, por incrível que possa parecer,
E é aí onde eu falo que essa questão tributária vai muito além do que querem fazer o consumidor pensar, que existe um custo Brasil elevado. Isso é uma grande balela. Isso é uma grande balela. O meu querido amigo, colega, o Renato Posca, um abraço para você, Renatão. Ele foi a uma concessionária essa semana, achou o Polo muito caro e esteticamente muito parecido com o Gol. Renato, a Volks, ela tem uma política já há alguns anos, uma política muitas vezes questionável, e que a maioria dessas grandes montadoras acaba adotando atualmente, de fazer com que vários dos seus modelos tenham um visual similar, né? Seria, alguns chamam isso de family design, quer dizer, então você bate o olho no Golzinho, então você tem o Gol, o Fox, o Polo, me ajudem aí, o Up tem um visual um pouco diferente, você tem o Gol, o Fox, o Polo, o Voyage, o Jetta, pelo menos esses. O próprio Passat, que é um carro muito mais caro, você tem todos esses modelos com um visual, de repente você está na pista, uma pessoa meio distraída, vai estar observando um Polo no retrovisor e vai pensar que é ou um Golzinho ou vai pensar que é um Jetta. É uma questão muito discutível. Eu me lembro quando eu adquiri um New Fiesta, desse modelo já com a frente similar à da Aston Martin, e muitas vezes as pessoas de longe achavam que se tratava de um Fusion, porque de longe era a mesma identidade visual. Eu particularmente acho que cada carro tem que ter a sua característica. O Eliakim pergunta se a Fiat errou ao não especificar o público-alvo do Mobi, ou ele se tornará o novo carro de firma com escada no teto. Eliakim, eu, até certo ponto, eu discordo de você. Claro, né, a nossa amizade é a mesma. Mas a Fiat, você observa, você pega aí no próprio YouTube, as mídias que a Fiat lançou à época que introduziu o Mobi no mercado, era um público jovem, um público descolado, um público que de repente teria o seu primeiro carro. A Fiat ignorou uma coisa que este consultor não ignora, e já falou em outros programas, vocês que estão aí e que assistem o canal há bastante tempo, vocês sabem, brasileiro, vamos recapitular, brasileiro não é chegado em carro muito pequeno, então muitos carros lá atrás, independente, que não eram um primor em qualidade, em tecnologia, em equipamentos, mas todo carro que chegou no Brasil com a ideia de ser muito pequeno, não vingou, e você tem um modelo que é clássico hoje no mercado nacional, que é um carro que tem bastante qualidade dentro da sua categoria, mas voltando a falar de Volkswagen, você tem o Up, que é um carro bacana, mas que tem um número de vendas baixo, porque exatamente o consumidor entende que é um carro pequeno e muitas vezes o brasileiro só tem a possibilidade de ter um carro em casa, então ele analisa, fala, bom, esse carro com essa dimensão, com esse porta-mala muito pequeno, não vai atender a família, porque por incrível que pareça, o brasileiro quer um tipo de carro, e às vezes em virtude das dificuldades financeiras, o brasileiro quer um carro que seja bom para andar na cidade, que seja bom para andar na pista, que seja econômico, mas que ande muito, que caiba toda a família. Então, assim, o brasileiro muitas vezes quer um carro que, infelizmente, não dá para um único modelo atender a todas essas demandas do consumidor. Aí você tem o contraponto também, as pessoas que adquirem essas SUVs de brinquedo, e às vezes é uma mãe, sem preconceito, ok, gente? Mas às vezes é uma mãe
que só vai levar o filho na escola, só vai ao supermercado, só vai trajetos curtos, nunca vai colocar esse carro na rodovia. E é um grande absurdo você pensar que pessoas adquirem carros, e isso me remete ao comercial de lançamento da Tucson no Brasil, onde aparecia uma mulher falando, esse comercial lamentável, aparecia uma mulher comentando que ela tinha passado por uma enchente com aquele carro e que com ele ela se sentia muito segura. É patético, mas é a realidade. Eu acho que a Fiat errou em alguns aspectos com relação ao Mobi. Ela tinha um produto que era mais lucrativo, que agradava mais, aliás, um carro que, guardadas as limitações, eu particularmente acho que a questão da motorização deixou muito a desejar, mas o novo Uno poderia perfeitamente atender a essa demanda com alguns ajustes. A Fiat criou um canibalismo interno, então para que o Mobi hoje seja um top 10, o Uno está clinicamente morto. E não vejo condições para que o Mobi se torne o novo Uno quadrado de escada no teto. Ok? O Sandrão novamente. A Ford vai dar um tapa no New Fiesta para 2018, vai trocar o Power Shift pelo câmbio automático de conversor de torque. Podemos considerar o New Fiesta como um player competitivo junto com Argo e Polo? É uma pena, eu falo porque eu tive um. Grande abraço para o Cristiano, fazia tempo que não aparecia aqui. Alô, Cristiano, boa noite, tamo junto. Olha só, o Power Shift é uma daquelas situações lapidares do mercado do Brasil. Eu falo para vocês com alguma frequência nos meus programas que a tropicalização de alguns modelos, então você vai para os carros franceses, a tropicalização foi, a não tropicalização correta de alguns modelos, foi a grande responsável pelo fiasco e que hoje é muito difícil de reverter. O New Fiesta, embora seja, no meu entendimento, um carro interessante, ele sofre com tudo isso daí, as versões mais topo de linha, contando com esse Power Shift, que é problemático, e que já em outros mercados ele foi descontinuado sem maiores problemas, mas havia um contrato muito volumoso da Ford com a Getrag. Eu não acredito que o New Fiesta tenha condições de brigar com essa turma aí, até pelos preços, o que é uma pena. Faz parte. O André Matias novamente, ele acha um absurdo o valor que as concessionárias Fiat cobram pelas manutenções periódicas. Um amigo comprou um HB20, paga a média de 300 por revisão e a Fiat beira os R$700. Isso é outra coisa também complicada, né? Porque estratégia de pós-vendas, hoje no Brasil, com o paradigma de Toyota e Honda como as donas do mercado de pós-venda no Brasil, fica difícil para quem não cativa o cliente, não tem preços competitivos nas revisões programadas, fica difícil. Aliás, vários são os motivos que levam a Fiat hoje, embora ainda seja a segunda em número de vendas. Nós abordamos esses dias em grande parte provocado pela venda direta, porque a Fiat sem venda diretas, ela não fica nem no top 5. Mas preços assim, briga com concessionários, essa discussão se vai ser vendida, se não vai ser vendida, vai complicando a vida dos italianos. Sim, o Vimax colocou aqui, o meu New Fiesta era câmbio manual, era uma delícia de carro. Mas o que acontece? Não esqueça, Vimax, que hoje no Brasil também há esse paradigma do carro com câmbio automático. E que eu, que sou um cara que eu gosto muito de dirigir e gosto muito de extrair
do meu carro o máximo, eu confesso que é uma coisa absolutamente frustrante. Aí quando você pega um Honda Civic, aquela versão com câmbio manual, era responsável por 3% das vendas, você entende por que muita gente, o Corolla, que tinha um câmbio manual muito legal, já faz algum tempo que só é disponibilizado no câmbio automático. Para o amigo Odranoel, meu alô, um grande abraço para você. E ele pergunta da nossa gasolina, o que é melhor, um 2.0 flex ou 1.4 turbo, seja flex ou não? Odranoel, é o seguinte, meu amigo. Recentemente, uma pessoa me perguntou, inclusive num outro modal, sobre essa questão dos carros elétricos e da imposição no mundo civilizado. Lembrando, você que está chegando agora, eu chamo de mercado civilizado, mercado europeu, mercado japonês, coreano, australiano e norte-americano. O mercado chinês, embora tenha volume, muito volume, em volume seja o número 1 do mundo hoje, aliás, isso me lembra os comerciais da Caoa, né? Mas o mercado chinês tem produtos de terrível baixa qualidade. Você tem aquele caso da Land Rover clone, entre outros. A própria Microsoft, na China, existe uma empresa chamada Microsoft. Depois você pesquisa aí, é o Windows pirata em mercado chinês. Não dá, me desculpe, mas não dá para levar o mercado chinês a sério desse jeito. Mas nesse mundo civilizado, os carros a combustão, motores a combustão, eles estão com os dias contados. Mas aqui no Brasil, embora a gente esteja já quase em 2018, ainda cabe a discussão sobre os carros sofrerem com combustível adulterado. Então, até que se pense que o Brasil tenha infraestrutura, embora tenha recursos naturais de sobra, para que o Brasil possa pensar em mudar a sua matriz energética dessa forma, vai muito mais do que esses 10 ou 15 anos ou 22 anos que no mundo civilizado já são uma realidade. Então, dentro do nosso mercado, onde o concessionário, muitas vezes o vendedor só sabe fazer conta de financiamento. O mecânico do pós-venda, do concessionário, do carro em garantia, não sabe direito nem o que diz o manual do carro. Eu me lembro quando tive um Nissan e quando eu chegava no concessionário, era sempre uma briga porque o consultor da revisão falava uma série de bobagens, coisas que a própria Nissan condenava no seu próprio manual. Então, nesse caso, o 2.0 Flex, ele seria, veja bem, o 2.0 Flex, que não vai ter a bomba da alta e tudo mais, ele é um carro que, digamos assim, ele aguenta melhor ser maltratado, diferentemente, né, do... Eu estou vendo aqui, pelo menos na minha tela, parece que deu uma engasgada no conteúdo aqui. Vamos ver se volta. Aparentemente está tudo ok. Até por isso eu tinha deixado duas telas abertas. Nessas duas opções, pensando em durabilidade, que é um problema, o 1.4 turbo, dependendo do lugar onde você abastecer, pode proporcionar mais problemas. Pessoal mandando os comentários, mandando conteúdo aqui. Marquinho Moraes, boa noite. O Olegário César Oliveira, boa noite. O Ranieri mandou aqui que a mãe dele recentemente tirou a CNH do PCD, tendo que ser câmbio automático.
tem muita vontade de comprar o Polo TSI, mas não tem tanta confiabilidade na Volkswagen. Olha, meu amigo Ranieri, eu digo sempre para o meu cliente o seguinte: se você não tem confiança na marca, é melhor não arriscar, porque aí é uma decisão. A compra de um automóvel envolve vários fatores, entre eles o fator emocional e o fator confiança. Então é muito importante que você confie na marca do carro que você está adquirindo, senão fica difícil. Meu querido Ivan da Costa, boa noite. A live realmente está um sucesso, estou muito orgulhoso. Ele pergunta: com essas mudanças do gosto do público migrando para as SUVs, você acredita que a Honda mudou o portfólio? Eu acho que não. O que aconteceu, especificamente no caso do Civic, que brigava e sistematicamente perdia para o Toyota Corolla na briga mês a mês das vendas, eu acho que se nós pegarmos a ficha técnica, se nós pegarmos o porta-mala do Civic desde a quinta, sexta geração, quando ele começou a ser fabricado aqui no Brasil, esse carro nunca foi bom de porta-mala. Nunca foi um sedã na acepção do termo. E você pega o New Civic, que há uns 10 anos chegou no mercado nacional, o New Civic. O porta-mala do New Civic é absolutamente assustador de pequeno. Quem nunca viu de perto, vá até uma loja de carro aí na sua cidade e veja que aquilo, inclusive, era chamado de um notebook e não um sedã. Então, o Civic, essa mudança, claro que essa 10ª geração do Civic, ela foi muito ousada no design, e eu confesso para você, mesmo com a nossa experiência, a gente observa que o design do Civic ele começa a ser melhor aceito agora. Mas a questão do porta-mala e dessa lógica de ter um carro não exatamente um sedã, como é o Corolla, claramente um sedã, já vem de algum tempo. Então, eu acho que não é que ela mudou o portfólio, ela lançou um Civic ousado demais e lançou um carro que, assim, me desculpe o cliente, o futuro cliente, o futuro inscrito da MJG, mas aí a Honda lança aquele WRV que, olha, numa boa, não é um carro provido de qualidades estéticas. Então, acho lamentável. Um abraço para o Jonathan Ribeiro, a galera mais jovem acompanhando em peso, um grande abraço para você. Aí o Ranieri pontua o seguinte: daí sempre receio no Etios por causa da pós-venda, da não dor de cabeça pós-compra. Não acho o Etios feio, só acho um carro bem ultrapassado em relação aos demais. Então, mas vale o exemplo do Etios naquilo que eu falo. O grande ponto do Etios é ser um carro mecanicamente até razoável, mas com uma estética, e olha que sim, ele melhorou, uma estética que não é das mais favoráveis. O Etios não é necessariamente um carro ruim. O Edson Alves, boa noite para você. Ele está para comprar o primeiro carro e está na dúvida entre Mob, Up e HB20. Olha, eu acho o seguinte, o HB20 aí está sobrando nessa turma por ser um pouco maior e, de acordo com a loucura mercadológica da Volkswagen, o Up ele entra para brigar um patamar acima, mesmo sendo um carro pequeno, a Volkswagen ignorando os hábitos do consumidor brasileiro, acha que o Up vai ser vendido como compacto premium. É complicado. Os três aí você tem que pesar preço de compra, seu estilo de dirigir,
os opcionais, tem que andar nesses 3 carros. Eu não sei há quanto tempo você está aqui no canal, mas eu pontuo que o test drive é fundamental para quem pretende comprar um carro. Tem que andar nos 3, sentir qual que lhe veste melhor e em cima disso daí fazer a sua opção. Eu te peço desculpas porque enquanto consultor profissional, o máximo que eu posso fazer sem conhecer o seu perfil é isso. Não dá para a gente dizer compra esse ou compra aquele. A dica que eu posso te dar, faça o test drive nos 3, nas mesmas condições, com o máximo de serenidade possível e talvez isso lhe clareie as ideias para fazer a compra. Um grande abraço para você, para o Hermes Legal, estamos na área. O Ivan, realmente o Civic não parece mais um sedã. O Rede G7, boa noite, Renegade, Captura ou Creta, qual que eu iria dos 3? Renegade, Captura ou Creta, nós temos que lembrar que são carros aí já mais ou menos dentro de uma mesma categoria. Também nada contra, mas se fosse para mim, você está perguntando qual que eu iria. Dos 3 aí, eu não iria de Renegade. Captura ou Creta, eu acho que são carros mais ou menos aí dentro de uma mesma linha. Aí cabe ao consumidor decidir. Agora o Renegade eu particularmente não escolheria. Você perguntou qual que eu pegaria para mim. Dos 3 aí, certamente o Renegade não. O Moreiras pergunta o seguinte: se eu acho que a própria Renault é responsável pela queda grande de vendas do Sandero depois que foi lançado o Kwid, e será que a reutilização do Sandero será capaz de recuperar suas vendas? Moreiras, olha que situação difícil que a Renault se colocou. O Kwid vem ocupar a posição de carro de volume, de carro de entrada, de carro número 1 em vendas da marca. Surge esse problema do freio, que acaba inibindo muita gente. Existe aquele preconceito, mesmo a Renault sendo a melhor das francesas disparadamente em vendas, né? Mas aí o que acontece? Surge esse problema, o Kwid dá uma patinada, vai se recuperar, mas está no momento dando uma patinada. E aí fica aquela questão, o novo Sandero, ele pode ser o carro número 1 de vendas da Renault? Pode. Mas para isso, ela vai acabar matando um pouco o Kwid. E o que não me parece uma ideia interessante, tendo em vista que o carro já vendeu muito. Num mês aí vendeu mais de 10 mil unidades, fruto também das entregas. E o Sandero sempre foi forte nas vendas diretas, mas é preciso ter um pouco de calma. Não dá para falar nada nesse momento, porque muita coisa vai mudar dentro dessa estratégia, mas com certeza a canibalização aconteceu. Prova disso é que para que o Kwid se tornasse o vice-campeão, o Sandero desceu horrores e mesmo numa situação onde o Kwid teve problema nas vendas, o Sandero não retomou nem de longe o volume que tinha antes. Será capaz de recuperar suas vendas? Depende de que maneira ele vai ser lançado, qual é a estratégia de preço e qual é o marketing. Dentro disso pode ser que aconteça algo de bom. O Felipe pergunta, carro com injeção direta seria melhor álcool ou gasolina e requer algum cuidado adicional? Pensando num carro que tem injeção direta e que você está usando com uma proposta de aproveitar uma potência, sem dúvida o etanol, né? Mas os carros com injeção direta, basicamente, eu usaria o etanol. O Rede G7 ele pergunta na questão da venda direta como seria o mercado sem a lei Ferrari. Já muitas vezes foi discutido
a possibilidade de uma revogação da Lei Ferrari e de uma introdução de um novo regime legal para os carros no Brasil. Aí é onde eu digo para vocês, se vocês imaginarem que nem mesmo a Rota 2030 eles conseguiram emplacar até agora, que é o regime legal, jurídico, que substitui o Inovar Auto, imagine então uma situação como a Lei Ferrari. A Fiat que ia gostar, né? Porque com esse imbróglio junto dos seus distribuidores, ela poderia fazer alguma coisa diferente. Meu querido Aguimar Bruno, lá de Caeté, Minas Gerais, um abraço para você e todos os mineiros. O Olegário, o Volkswagen Fox 2013 dele fundiu o motor com 26 mil quilômetros rodados, garantia já expirada, perdeu aí 7 mil reais na brincadeira. Como ter segurança na marca é difícil. É difícil. A Volks, às vezes, comete alguns erros também que são dignos de nota. Meu querido Agenilson, se eu acho que o novo sedã compacto da Toyota pode chegar ao top 10. Sim, acredito que um Toyota um pouco mais favorecido, um mini Corolla, né? Você olha o Yaris, dentro do que eu falei já hoje aqui, de design de família, de marca, você olha o Yaris, um pequeno Corolla, eu tenho a impressão de que esse carro em 2018, até também respondendo lá ao meu amigo Vinícius, este carro para 2018 tem tudo para despontar muito forte. Tem tudo para despontar muito forte. E top 10, eu acredito que sim, com uma relativa queda do Corolla, que deixa de ser oferecido para o PCD. E a venda direta, não se esqueçam, todos vocês, meus amigos, que a venda direta responde hoje por 50%, quase 50% das vendas do Corolla. Então, se ele é um top 5, top 6, ele sairia desse top 10, poderia sair desse top 10 e o Yaris entrando. É um dos nossos prognósticos. Voltando aqui o VMAX, sempre tive um certo preconceito com os lançamentos, pois no mercado brasileiro temos fiascos históricos, é verdade. E prefiro esperar a consolidação do modelo. O que você pensa a respeito? Eu concordo com você. Acho que alguns modelos, independente aí do fator qualidade, porque tem carro que deu errado no Brasil porque a marca não deu o devido suporte, porque tinha problemas estruturais graves, porque teve recall significativo. Então, o lançamento, um carro que está em fase de lançamento, é um carro que ainda inspira muitos cuidados. E por isso até que eu falei que a iniciativa Renault de tirar aqueles 3 mil e poucos carros que poderiam dar problema e gerar um recall foi louvável, no sentido em que a marca impediu um impacto muito maior do cliente pegar o carro, o cliente comprar o carro zero e dali um pouco ter que voltar porque o carro está com problema. É um fundamento inteligente. Até porque também o pessoal que tem a linha mais radical de dizer que só compra carro usado, carro com 2 ou com 3 anos de uso, toda a linha de raciocínio está correta quando ela atende às suas expectativas. Então, eu considero que quem prefere esperar um ano por uma consolidação também está correto. Aí, ó, o André Matias comentando o que o Olegário falou, um carro com motor com 26 mil quilômetros fundir. Aí é onde eu falo, por mais que houvesse algum tipo de negligência por parte do distribuidor na hora de fazer as trocas de óleo, alguma coisa desse tipo, em garantia, é o tipo da coisa que não pode acontecer. E 26 mil, por mais borra que pudesse ter criado devido a óleo ruim que foi trocado no concessionário, combustível ruim, oscilação muito alta de temperatura,
é o tipo da coisa que não pode acontecer. O André Leal diz que a Honda deveria ter oferecido o WRV para o PCD, ainda que pelado, aí teria melhorado as fracas vendas desse modelo. Acontece que a Honda, ela tem verdadeira ojeriza a venda direta, né? Você olha os percentuais de venda direta dos Honda, é tudo na casa de 10% a 15%, alguns carros até menos. Então eles preferem essa política de lucratividade à prova de balas e, para todos os efeitos, dentro daquilo que a Honda se propôs, está dando certo. O Sandro pergunta se o Yaris terá a capacidade de desbancar o Onix devido ao nome Toyota. Aí é uma questão de menos fábrica, menos ponto de venda. Eu não acredito, num primeiro momento, que o Yaris tenha condição numérica de peitar o Onix, mas ele é um carro que vem com condições de brigar numa região bem nobre do ranking de vendas do mercado nacional. O Hermes, ele pede para que eu fale sobre a reversão da tendência do downsizing na Europa, com as fabricantes adotando motores um pouco maiores, mas com ciclo Miller ou Atkinson. Pois é, você vê que coisa interessante, né? Você vê que coisa curiosa. Durante muito tempo, e aí eu respondo de certa maneira ao Ranieri. Durante muito tempo, se pintou o downsizing como a solução para todos os problemas da indústria automotiva mundial. Seriam carros mais leves, seriam carros que permitiriam sobrealimentação bastante agressiva, consequentemente andariam mais do que modelos mais evoluídos. Só que o que a gente viu? Chegou num limite. Não dá muito para reduzir daquilo que nós já temos. Tem muito jeito. Então, as marcas, isso está começando com a Mazda. Aliás, a Mazda, temos que ser justos, a Mazda nunca acreditou e nunca participou desse processo de downsizing como as suas co-irmãs, o que é louvável. O que eu acho terrível, é terrível para um mercado, qualquer mercado, você trabalhar todo mundo na mesma direção. É terrível, é terrível. Então, quando alguém opta por regimes diferenciados, já merece o respeito da gente, porque buscou algo que a maioria, sabe, todo mundo na mesma direção. Todo mundo na mesma direção. Então, respondendo também ao Ivan, não é uma tecnologia que vai durar para sempre. Mas em termos de durabilidade dos motores, a indústria tem evoluído bastante para que não aconteçam situações como a gente acabou de relatar aí de um carro com 26 mil quilômetros ter um motor fundido. Ainda sobre o Ivan, fala-se dessa picape a partir do Hyundai Creta há algum tempo. Ele pergunta também se com a parceria Hyundai-Caoa abalada, você acha que a Hyundai irá assumir a total operação aqui no Brasil? Sim, eu acho ótimo. Eu acho ótimo para a Hyundai, desde que ela entenda que ela vai ter que dedicar um pouco do capital para o marketing, porque sem marketing a coisa complica, mas eu acho que a Hyundai só tem a ganhar. Vai ter muito mais credibilidade, se bem que nós falamos de credibilidade num mercado onde 2 dos 3 frequentadores do pódio levaram nota 0 no teste de impacto. Mas a Hyundai ganha e os seus modelos que hoje estão sob o chapéu da Caoa, né, os importados. Caso específico do Elantra, né, a Hyundai tem a possibilidade de trazer um Elantra melhor para o Brasil e recolocar esse carro no mercado. Então acredito que sim. Sim, o Elantra continua sendo vendido, mas as vendas do Elantra são de tal maneira baixas que é como se não estivesse. Um abraço para o André Matias. Pessoal, a gente está chegando aqui praticamente em 1 hora de programa.
Quero agradecer a todos mais uma vez. O Fusca 1977 faz uma pergunta muito ampla. Qual é o valor cobrado em imposto em um carro no Brasil? Eu fiz, alguns meses atrás, uma série de vídeos, quando o canal ainda era relativamente fraco, eu fiz uma série de vídeos falando sobre o carro mais caro do mundo, né? Que o carro brasileiro é o carro mais caro do mundo. E isso a gente vai ter que entrar no mérito com mais detalhes, com mais argumentos. Eu te peço desculpas, mas eu não vou poder responder isso aqui na live, porque aí a nossa live ia durar no mínimo mais umas 2 horas. O que eu posso te dizer, isso é um fato, a participação tributária é muito forte, porém, as montadoras, em linhas gerais, elas pintam esse quadro de vítimas, coisas que elas definitivamente não são. É o consumidor que acaba arcando com todos os custos pesados da carga tributária brasileira. É pesada, sim, porque todos eles têm que ganhar, então eles fazem uma parceria terrível, porque você tem que pensar assim, o teu carro que custa 70, que devia custar 40, custando 70, todos os impostos, todas as autopeças, parte de seguros, todo mundo sai ganhando na tua cabeça. A montadora recebeu uma série de incentivos fiscais para instalar a fábrica, para poder vender esse carro no Brasil. E cabe exclusivamente a nós, consumidores, arcar com toda essa situação. O Sandro Reiser pergunta se ainda há espaço para mais um SUV de shopping. Por exemplo, o Volkswagen T-Cross. Acho que é isso, né? Olha, por incrível que pareça, as montadoras estão muito animadas com essa questão das SUVs de brinquedo. Então, quem estava fora desse mercado está querendo chegar. Está querendo chegar, mas a gente agradece. Eu fico muito feliz quando eu vejo aqui as pessoas entendendo a nossa proposta e sabendo que o carro, o SUV, legítimo SUV, ele tem uma plataforma diferenciada, ele tem motores verdadeiramente grandes, ele tem um sistema de tração diferenciado, não é esse tipo de coisa que está sendo vendido. Mas as montadoras são muito espertas. Elas sabem que isso é o que está vendendo e todo mundo quer remar a mesma maré, quer surfar a mesma onda e capitalizar na cabeça do consumidor. Então não vai ser diferente com relação a Volkswagen trazendo esse tipo de carro. Eu acho esses carros lamentáveis e principalmente a maneira como algumas pessoas dirigem esses carros. Honestamente. Acho que o carro menor, na realidade das grandes cidades brasileiras, um carro menor, um pouco mais compacto, para pessoas que não têm demanda de um carro assim tão grande, seria muito melhor. Mas aí tem o fator status e todas essas questões aí. Um grande abraço para o meu amigo Carlo Peca, meu querido amigo Carlo Peca. Gente, eu vou responder a mais uma pergunta aqui, a próxima pergunta que vier. Estou muito feliz, estou muito satisfeito com essa live, mas a gente precisa encerrar, que a gente ainda tem algumas outras demandas. Eu, geralmente, os vídeos eu gravo até no máximo aí 1 hora, então está aberto aqui o espaço. Então, quem tiver alguma mensagem pode ficar à vontade para mandar. Eu estou aqui, vou responder mais uma antes da gente encerrar, aproveitando, convidando quem gosta do Face. Foi uma resposta bacana, claro que aqui foi muito melhor, e a gente sabia disso, até porque o canal do YouTube tem muito mais envergadura do que a fanpage do Face, e eu não sou fã do Facebook também, mas foi muito legal lá. Ontem a gente fazer a primeira live, respondemos várias perguntas, mas aqui o nível é sempre muito mais elevado. Veio a pergunta do Sandrão,
troféu Porca de Prata, Sandrão. Ele está voltando aqui para a estante. Creio que no programa de amanhã ou no feriado, se eu gravar alguma coisa, o Porca de Prata vai estar ali ornando a nossa estante ali, que tem aquele carrinho e por aí. Gente, ficamos por aqui então. Muito obrigado a todos vocês. Esse é um formato que já se mostrou vencedor. Fiquei feliz porque aqui eu pude ver os grandes amigos desse canal, as pessoas que participam ativamente das nossas discussões. Se faltou alguém, certamente na próxima estará presente. Nós ainda somos uma ilha, nós ainda somos um grupo de elite. E isso eu falo com certa tristeza. Eu adoraria que nós fôssemos a imensa maioria, tá? E aí é como diz o Moreiras, como início de formato eu considero que foi fantástico, a gente vai introduzir novidades, porque esse canal ele tem sido assim, com a presença e com a participação ativa de todos vocês. O espaço estará sempre aberto, sugestões, a participação, as opiniões, porque é isso que a gente quer, um grupo de pessoas que conversam entre si, pessoas inteligentes, porque o trabalho sujo de tirar os malucos, vocês podem ficar tranquilos que eu já fiz para vocês. Queridos, mais uma vez, um grande abraço em todos, começando essa semana que tem aí uma interrupçãozinha na quarta-feira, e não vou ser demagogo falando que não gosto do feriado, que não estou feliz com ele. Mas, acima de tudo, a audiência de todos vocês é que faz desse espaço cada dia mais forte. A gente se vê. Até a próxima. Fiquem na fila, igual aquela fila do iPhone. Fiquem na fila para o próximo programa. É isso aí.